Lembre, o principal responsável pelo seu futuro é você. Esqueça. As pessoas elas vão contribuir para isso, mas o principal responsável pelos seus resultados é unicamente você. Então, assim, pessoas que cresceram durante um momento difícil de crise no país e outras que quebraram, fecharam muitas portas aí. No ano de 2026 vai vir muito feriado prolongado, vai ter eleição, vai ter Copa e as pessoas acabam tornando tudo festa. Então, vai ser um ano bem difícil mesmo. O que é que você daria aí para essas pessoas de conselho para esse ano de 2026? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversa. Hoje a gente está entrando no episódio de número 24 e como a gente está chegando agora em 2026, então a gente fica naquele meio de reflexão sobre como é que eu quero entrar nesse ano, como é que eu quero estar no próximo ano e a gente vai trazer muitas reflexões importantes aqui para você mudar esse drive aí da sua cabeça. E a gente vai falar muito sobre a importância das escolhas que você faz aí durante a sua vida. Por que é tão difícil hoje em dia, Rafael, a gente escolher um caminho? Porque quando a gente caminha, a gente tem que ter uma direção onde a gente está caminhando. E as pessoas caminham por caminhar, né? A pessoa acorda de manhã, arranja um emprego e fica ali vagando pelo emprego. Bate a ficha da manhã, bate a ficha do almoço, bate a ficha da noite e vai para casa. E ela vira verdadeiro batedor de vagante. ficha, né? Como a gente vagante. fala com os Nem batedor de ficha, é um vagante mesmo. Ele vai vagando pela vida. Aí faz aquele trabalho meia boca, né? É aquele pai meia boca, aquele colaborador meia boca e vai sendo um meia boca. E ele fica caminhando. Então a primeira coisa que você precisa fazer para construir um 2026 diferente é saber qual é o objetivo da sua vida. Onde é que você quer chegar? Rafael, vai chegar aonde? Então a primeira coisa que você precisa fazer para tomar o prumo da sua vida é entender que você tem que assumir o governo da sua vida. E quando a gente fala de governar a vida, todo governo, pega aí o governo. A gente tem ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério das Relações Humanas. Então, ou seja, você precisa entender que para você ter um crescimento pessoal, você precisa entender que você tem que governar sobre a sua vida. E governar sobre a sua vida é entender que existem diversas áreas na sua vida que precisam ser administradas, que precisam ser dedicadas, que precisam ser construídas, perfeito? Então, se você entende que para você chegar em algum lugar você tem que assumir o governo da sua vida, você começa a entender que você precisa entender que existem vários caminhos, porque existem várias áreas da tua vida que precisam de ser construídas, que precisam de instrução para desenvolver ferramentas e habilidades para construí-las. Então o primeiro ponto é isso, é você entender que você precisa assumir o governo da sua vida, porque se você for um vagante, você vai ser simplesmente um vendedor de horas para alguém que está construindo algo e ele está utilizando da tua hora para fazer isso. Então ou você vai ser um vagante pela vida, ou você vai ser uma pessoa que vai governar a sua vida. E para governar a sua vida, você precisa entender que existem várias áreas que você precisa ter domínio, administrar bem para ter resultado sobre elas. Perfeito. Eu percebo, né, que com esse turbilhão de informações, com a internet hoje, né, que a gente vive, a gente acaba vagando mesmo, com todas as opções que a gente tem no nosso dia a dia, a gente acaba não focando, depositando nossa energia no que realmente vai mudar ponteiro. Você acha que as pessoas estão sofrendo com o excesso de informações que a gente tem hoje? De opções, informações? Com certeza, né? E o grande problema que está envolto disso tudo é que, mais uma vez, se você não sabe para aonde você quer chegar, você começa a ficar perdido, porque você recebe um excesso de informação, tem mentira, informação. Mas qual dessas informações vão me levar ao caminho que eu estou buscando? Só que o grande problema começa na base. Você não sabe nem onde você quer chegar. E por não saber onde você quer chegar, você acaba consumindo tudo. E consumindo tudo te dá essa fadiga, né? Esse estresse que as pessoas vivem. E aí gera ansiedade, e aí gera frustração. E você se sente paralisado e volta mais uma vez a ser um vagante. Um vagante que fica ali no celular passando assim, ó, o tempo todo, ó, o dia inteiro. Ou fica nos stories. Por quê? Porque você não tem um destino, você não sabe onde quer chegar. Como você não sabe o que você chegar, você fica consumindo tudo. E por consumir tudo, você começa a estressar. Porque você fica com aquele excesso de informação, mas o grande problema não está nessa informação. A gente está na tua falta de capacidade de filtrar a informação adequada para te levar ao lugar que você nem sabe onde é. E quando você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você precisa. Quando você sabe o que você precisa, você sabe buscar a informação certa para te auxiliar nessa caminhada. Então o grande problema não está nessa informação, está na falta de clareza do que é necessário para te levar ao lugar que na maior parte das vezes a pessoa não sabe nem onde quer chegar. Perfeito, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o que acontece? Antigamente a gente demorava tempos para conseguir receber informação, recebia carta, recebia de forma mais demorada, né? Então a gente tinha mais tempo de resolver as coisas, de focar em uma solução para resolver determinada demanda. Hoje em dia não, você recebe um e-mail, você recebe uma mensagem no WhatsApp, você recebe uma ligação. Então assim, acaba que a gente não... Muitas vezes a gente acaba querendo resolver tudo ao mesmo tempo. O que é que você acha que pode acontecer quando alguém tenta resolver tudo ao mesmo tempo? A pessoa vai paralisar.
você tem uma sobrecarga de funções ao mesmo tempo e não vai. Um exemplo bem clássico. Tem uma pessoa que eu conheço que é assim, ó, ela cria uma programação, mas ela não organiza essa programação ao longo do dia. Aí você cria uma programação para fazer isso. Mas você não fala assim, tal horário eu vou fazer isso e eu vou fazer isso nessa ordem. Quando você tem a quantidade de coisas que você tem que fazer no teu dia e você não estabelece uma ordem cronológica em cima disso, a chance de você errar é muito grande. Então, ou seja, olha como uma coisa começa. Você programou que ia pra academia de manhã. O despertador tocou, você botou soneca. Aí, em vez de 4h30, você vai 6h20. Só que 7 horas você tinha que estar saindo. Aí você atrasou. Aí aquele horário já não tá dando. Aí quando chega depois, aí vai acumulando. Aí você fica estressado porque você tinha várias coisas pra fazer e você não fez. Mas onde é que tá o problema? O problema está na falta de organização das atividades. Segundo, está na falta de organização da forma como vai ser implementadas as atividades. E a terceira, a falta de responsabilidade de aplicar essas estratégias que foram organizadas em cima de um planejamento com ordem cronológica. Então, quando você erra no primeiro, todos os outros dois erram também. Então, é importante você entender que, mais do que nunca, para você ter resultado, para você ter sucesso, você tem que ter disciplina. Disciplina de saber o que fazer, disciplina de organizar como fazer e disciplina de ser responsável pela execução dessas coisas como foi planejado. Então, se você não tiver isso muito no prumo, não vai. Por quê? Porque às vezes você planeja e não é que dá errado porque você não quis. É porque às vezes o meio externo conspirou para aquilo. E aí você vem pro segundo problema de não te estressar. Que é o quê? Isso está sob meu domínio? Não. Então não tenho o que fazer. Mas se isso está sob meu domínio e eu não fiz, aí o erro é meu. Se eu coloquei o despertador para as 4h31 e eu botei 10 sonecas, não esqueça. A culpa é minha. Mas se o despertador do 4h31 eu levantei, mas no meio do caminho teve um acidente e tive que parar, então eu não posso me estressar. Então aquilo ali foi uma variável não controlável. Mas as variáveis que são controláveis por você, você tem uma obrigação de fazer. Para que isso, com essa disciplina, com essa aplicação prática dessa disciplina, você fique menos estressado. Então eu tenho várias funções ao longo do meu dia. Só que eu sou extremamente disciplinado a elas. Eu sei o que fazer, eu sei na ordem que vou fazer e eu sei a responsabilidade de fazer. E isso, mesmo com esse excesso de coisas, de funções que eu tenho ao longo do meu dia, isso não me estressa. Por quê? Porque o meu cérebro está condicionado a falou que ia fazer, faz. Falou que ia fazer naquele horário, faz. Então, a disciplina, ela te tira da ansiedade do excesso de funções que você tem ao longo do dia. Por quê? Porque isso te dá um planejamento de execução e o teu cérebro ele fica adaptado a isso. E uma dica assim, né? Por exemplo, você precisa entregar um relatório no final do mês e você tem microações ali que você precisa executar todos os dias. Se você vai postergando, no final do mês vira aquela bola de neve de que você poderia ter feito de pouquinho em pouquinho para no final do mês você estar mais tranquilo. É muito importante a gente se planejar nas microações diárias para a gente ter um resultado mais tranquilo no final. No final, quando a gente precisar concluir aquela tarefa, a gente ter executado ali as microações no nosso dia. E tem alguma coisa assim que você faz no seu dia a dia, Rafael, que te ajuda a você ser um homem disciplinado? Você ter clareza de onde você quer chegar. Você ter clareza do que você precisa fazer para chegar lá. Ter clareza das competências que você não tem e por não tê-las você ainda não chegou lá. E o mais importante para mim é a autorresponsabilidade. Ser responsável pelas ações, ser responsável pelos erros e ser responsável pela resiliência de corrigir rápido esses erros e executar para chegar no acerto. Para que assim você consiga concluir aquela tarefa ali daquela jornada para chegar naquele caminho que você está percorrendo, que é lá o objetivo. Perfeito. E muitas vezes, né, quando a gente é muito disciplinado em uma determinada coisa, às vezes acontece muito isso, né? De as pessoas criticarem você porque você tem uma clareza muito definida, assim, de onde é que você quer chegar. Então, o seu dia é totalmente cronometrado, você tem seus compromissos de live, de aula. Então, quem não entende, né, não entende o seu porquê, acaba achando que você está exagerando demais, né? Assim, existem dois tipos de comportamento, né? Tem um livro de Thiago Brunet, né, que ganha o mundo sem perder a alma. Que ele fala que existem dois tipos de pessoas. O alienado e o obstinado. O que é o alienado? O alienado é aquele que reage às coisas de acordo com o que a vida leva. Então, ou seja, vou dar um exemplo. Duas pessoas sem dinheiro, uma consegue vencer na vida e chegar. E a outra continua onde estava. O que é que diferencia essas duas pessoas? A forma como elas reagiram à adversidade. Ou seja, o alienado, ele vai se lamentar. Não, mas a culpa não foi minha. A culpa é do Estado. A culpa foi do meu pai. A culpa foi da minha mãe. É porque se eu tivesse a oportunidade, eu teria. Pronto. Então, o alienado, normalmente, é essa pessoa. Ela condiciona a responsabilidade do meio externo aos resultados dela. O obstinado, não. Ele fala assim, ó, eu não tenho dinheiro.
eu vou criar estratégias, eu vou olhar para pessoas que saíram do mesmo lugar que eu saí e chegaram no lugar onde eu quero chegar e vou ver qual é o comportamento dessas pessoas. Eu vou tentar acessar o modelo mental dessas pessoas para que com esse modelo mental eu consiga desenvolver uma estratégia que me leve àquele objetivo e que faça eu replicar o mesmo resultado daquela pessoa. Então, normalmente os obstinados são pessoas assim. São pessoas que são disciplinadas, são pessoas que não têm tempo de se lamentar, são pessoas que são resilientes, são pessoas que agem apesar do caos e são pessoas que vão trabalhar num nível que nem é todo mundo que consegue. Só que essas pessoas, elas têm muita clareza onde elas vão chegar, e por ter clareza onde vão chegar, o que é que elas fazem? Elas vão ser extremamente obstinadas para chegar lá. Então elas estão dispostas a pagar o preço que é necessário, elas estão dispostas a esperar o tempo necessário para maturação, porque existe um tempo. Tem muita gente que às vezes está fazendo a coisa, não está acontecendo resultado. Claro, porque ainda tem um tempo de maturação. Você tem que respeitar o tempo de maturação. Quando você não respeita, na maioria das vezes você se frustra, e aí você passa a ser um alienado também. Perfeito. Muita gente sabe o que precisa fazer, mas acaba postergando e adiando e acaba não fazendo. O que é que você acha que tem de decisão interna assim, na pessoa para que ela destrave isso aí? Reprogramação cerebral, né? Se chama reprogramação cerebral. O nosso cérebro ele tem dois objetivos, um objetivo principal e dois objetivos secundários. O objetivo principal, não gastar energia. Então o cérebro ele é condicionado a não gastar energia, ele vai poupar energia com tudo. E secundário a isso, ele vai fugir de duas coisas. Desculpa, ele vai fugir de uma coisa, que é a dor. Então ele vai fugir da dor, porque a dor gera estresse e estresse consome energia. E ele vai buscar o prazer imediato, porque dá a sensação de relaxamento e gasta menos energia. Perfeito? Então se o nosso cérebro ele é condicionado de forma instintiva a isso, eu preciso reprogramar esse cérebro. Para que com essa reprogramação eu comece a adestrar o meu cérebro. Para que ele entenda assim, ó, o que eu falar, eu faço. E na maior parte das vezes, pessoas que vão ter resultado, pessoas que vão crescer, pessoas que vão prosperar, são pessoas que se adaptam a viver no caos, a viver no estresse, a dormir no barulho, a pessoas que estão acostumadas a fazer coisas que elas não gostam, mas que são necessárias para levar ela onde ela quer. Então, quando você faz essa reprogramação mental, o teu cérebro ele começa a mudar a forma como ele raciocina. Porque por mais que gaste energia, ele foi condicionado a entender que essas estratégias fazem parte da sua vida. Só que quando você não trabalha isso, você acaba sendo um procrastinador. Ou seja, como é bom procrastinar, né? Deitar ali e ficar ali só assistindo televisão, passando filme. Ou ficar no Instagram fazendo isso aqui, ó. O dia inteiro. Ou seja, ali tá alimentando o cérebro. Aqui está aqui, ó. Então, de forma instintiva, você faz isso. Porque teu cérebro não quer gastar energia. Então, ele quer ficar ali em zona neutra. Só que para você romper, né, de onde você tá, para chegar onde você ainda quer chegar, você vai ter que se transformar em uma nova pessoa. E, inclusive, reprogramar teu cérebro. Porque ele vai ter que fazer coisas que ele não está acostumado a fazer para conseguir ter os resultados que você ainda não tem. Perfeito. Teve alguma decisão assim que você tomou em silêncio, que você não postou, não compartilhou com ninguém, mas que mudou o drive assim da sua vida? Quando eu tomei a decisão de ser médico. Eu comecei a programar exatamente esse meu cérebro. Eu estudava já imaginando eu dentro da UFS, dentro do módulo de medicina, e eu já estudava me sentindo médico. Aquilo ali é o que eu chamo de construir um portal de sinapse, né? Um portal de conexão. É você se conectar ao futuro, começar a viver o futuro, para que essa vivência de um futuro dentro da tua cabeça, ela construa um comportamento de atitudes diárias que vão te aproximando daquele resultado. Então eu comecei a fazer isso, comecei a me sentir lá no lugar. Eu já me projetava no futuro, eu vivia aquilo para que o meu cérebro construísse ações para que essas ações me aproximassem daquele resultado. E isso me ajudou muito. E isso foi uma reprogramação que eu fiz na cabeça mesmo. Não tinha a clareza como eu tenho hoje, né? Desse portal que eu faço de conexão entre o presente e o futuro, mas isso me ajuda muito. Então toda vez que eu quero vivenciar algo, por exemplo, quando eu comprei minha casa, eu fiquei 6 meses vivenciando ela. Eu olhava o vídeo, ficava ali olhando, me vendo, e aquilo ali foi conspirando dentro do meu cérebro, que parece que as sinapses elas vão se conectando, vão criando trilhas neurais, essas trilhas neurais te levam até o objetivo. Lógico que não adianta ficar sonhando, né? Só sonhando. A fé sem obra é morta. E o que é fé? Fé é quando você projeta algo na sua cabeça, você vive aquele algo que não existe. Só que a fé sem obra é morta. Se você não agir sobre a tua fé, vai deixar de ser a fé. Vai ficar sempre sendo ali um sonho, um projeto. Se eu pudesse. Se eu ganhasse na Mega Sena. Quantas vezes você fala? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar aquela casa. Você tá jogando? Não. Por quê? É só fé. Mas fé sem obra é morta. Você tem a fé de ter aquela casa, mas você não está agindo sobre essa fé
para justificar e construir uma trilha neural que te leve até aquele objetivo. Maravilha. Compartilha aqui com as pessoas o que é que ela precisa abandonar no ano de 2025 para construir algo grande em 2026. Primeira coisa, vitimismo, né? 2026 não é para vitimista. Então, ou seja, deixe de ser um alienado. Lembre, o principal responsável pelo seu futuro é você. Esqueça. As pessoas elas vão contribuir para isso, mas o principal responsável pelos seus resultados é unicamente você. Segunda coisa, deixar de ser procrastinador. Procrastinador é aquele que procrastina a ação, ele deixa para depois, sempre deixa para depois. Amanhã eu faço. Não, mais tarde eu vou fazer. Então, 2026 não é para pessoas que procrastinam. Então, se você quer vencer em 2026, você tem que deixar de ser vitimista, assumir o protagonismo da tua vida. Segundo, deixar de ser procrastinador através da reprogramação do teu cérebro, fazer o teu cérebro entender que a dor ela é necessária e ela é um condicionante para te fazer conhecer coisas que você não conhece, para ter os resultados que você não tem, para te levar onde você sonha. E, para mim, a terceira coisa é construir um comportamento de atitude. Programa o teu cérebro para falar assim, o que eu quero eu faço, o que eu quero eu faço, o que eu quero eu faço, o que eu quero eu faço. E começa isso com microações, eu sempre falo disso. Condiciona o teu cérebro a fazer coisas. O despertador tocou, levanta. Levantou, arruma tua cama. Falou que ia tomar banho gelado, toma. Então faz assim, coisa simples, Falou que ia ficar zero açúcar, fica. Banca, começa a bancar. Coisas pequenas, vai fazendo. Ficou fácil? Aumenta a pressão. Vai aumentando a pressão. E vai aumentando a pressão. E vai aumentando. Aí teu cérebro ele começa a entender esse processo. E aí você vai começando a ter resultados. Porque na maior parte das vezes você ainda não tem o resultado. Porque você ainda não tem as ferramentas para agir sobre o teu dia. Para que essas ações com essas ferramentas adequadas te levem ao resultado que você não tem. Perfeito? E a quarta coisa, você precisa saber para onde você quer ir. Lembra? Lá do início, você deixar de ser um vagante. O que é um vagante? É a pessoa que tá indo por aí. Eu tô nesse emprego porque foi o que eu achei. Isso aqui é ruim, mas... É aquele lado, né? A pessoa tá dentro do balde de bosta, tá reclamando, mas não tá quentinho. Por quê? Porque a pessoa não sabe nem onde ela quer chegar. Então tá ruim, mas vou ficar aqui mesmo. Então, ou seja, a quarta coisa é saiba aonde você quer chegar. Crie metas. Qual é a sua meta de relacionamento pessoal? Qual é a sua meta financeira? Qual é a sua meta de saúde? Crie metas e trabalhe em cima delas. Com proatividade, deixando de ser vitimista, entendendo que a dor faz parte do processo. Então, esses são 4 comportamentos que eu julgo fundamentais para quem quer crescer em 2026. Perfeito. Teve alguma decisão, assim, que você tomou tarde demais, entre aspas, e que você, se você tivesse tomado antes, teria mudado aí alguma coisa na sua vida? Vamos lá. Eu acho que todas, absolutamente todas foram importantes. Hoje eu estava conversando com uma paciente que ela estava falando que ela queria uma casa. E ela fazia de tudo e não dava certo, fazia de tudo e não dava certo, fazia de tudo e não dava certo. Aí eu falei, eu sempre falo que o crescimento ele tem que estar associado à espiritualidade, né? E hoje eu estava estudando a história de Josué. E aí Josué, para quem não sabe, era a pessoa que acompanhava Moisés. Moisés morreu, Deus falou, Josué, a partir de agora é você. E dentro da caminhada de Josué, existem 3 pontos importantes que mostram o quanto é fundamental você entender que o sucesso e a espiritualidade, elas têm que andar juntos, tá certo? E aí, no trecho desses 3 episódios, o primeiro episódio é quando Deus fala assim, você vai atravessar o rio e eu vou abrir para você. Então ele abre o Jordão e Josué passa com as pessoas. Segundo momento é quando ele vai derrubar as muralhas de Jericó. E aí Deus fala assim, eu vou derrubar a muralha para você, só que você tem que guerrear lá e conseguir vencer a batalha de Jericó. Terceiro, ele deixa Josué sozinho. E Josué, por ter achado que Deus abriu para ele o Jordão, depois derrubou as muralhas de Jericó, ele fala assim, agora não preciso não, manda 3 homens que conseguem. E ele foi e perdeu. E aí Deus fala assim, todas as vezes foi eu. Teve vezes que eu agi sozinho, teve vezes que eu agi com você e teve vezes que eu deixei ver o que você faria. Então, lembra sempre disso. Você tem que atrelar o teu sucesso à tua espiritualidade. Porque senão você às vezes vai ter tanto dinheiro e você vai descobrir que o dinheiro não é o suficiente. Eu lembro isso me marcou muito porque... E aí eu falei isso com ela falou assim, agora eu entendo. Falei, pois é, porque talvez o que ele vai te dar disso aí é tão grande, que você não está preparada para isso. Então, às vezes, você está fazendo certo, você já tem um tempo fazendo e as coisas não aconteceu, é porque ainda não está na hora. É porque você ainda não tem preparo suficiente para algo tão grande que ele está proporcionando para você. E esse fica o aprendizado. E aí,
quando você olha pra isso, e aí você olha pra um outro evento. Eu lembro de um vídeo que eu vi de Michael Jackson, Michael Jackson chegando assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, já virou até meme. Não, eu quero isso aqui, eu quero isso, eu quero isso. Ali você entende o quanto é importante você ver quando a pessoa ela fica muito rica e a espiritualidade dela tá quase zerada. Por quê? Porque a pessoa acha que se comprar, ela vai conseguir. Mas não. Porque ela tem tanto dinheiro, mas a espiritualidade dela tá tão vazia que ela fica tentando comprar coisas pra preencher e cada vez que ela compra não preenche. Então, quando você entende isso, você começa a olhar porque pessoas tão ricas se matam. E aqui, deixar muito claro, não quer dizer que a riqueza é ruim, não. A riqueza é muito boa. Eu sempre falo isso pra Léo, o dinheiro é bom, é muito bom. Mas o dinheiro ele precisa de direcionamento. E o que vai alimentar, aqui dentro, é a espiritualidade. Então, se você alimenta a sua espiritualidade, e se você entende que o dinheiro é bom, e você sabe o que fazer com o dinheiro, isso tudo vai te ajudar a você continuar crescendo e crescer bem e crescer de forma estruturada. Perfeito. Muitas vezes, quando a gente está tendo algum momento difícil da nossa vida, né, a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. Teve alguma decisão importante que você tomou, assim, uma fase mais difícil da sua vida, que foi uma virada de chave? São várias decisões, não tem uma decisão, não. Pra cada bolha que eu rompi, foi uma decisão difícil. Então, quando eu resolvi abrir a clínica na pandemia, foi uma decisão difícil. Quando eu, no segundo ano, perdi medicina e eu falei que ia fazer mais um ano, ali foi uma decisão difícil. Só que cada decisão difícil dessa que eu tomei, ela foi me dando sustentabilidade para eu dar pro próximo passo, para tomar decisões cada vez mais difíceis. É o empilhamento, né? As decisões difíceis, elas vão ser cada vez mais difíceis à medida que você cresce. Mas também, à medida que você cresce, você vai tendo mais coragem de tomar mais decisões difíceis. Então, eu acredito que eu sou um resultado de várias decisões difíceis que eu tomei. Bora entrar aqui, né? Como a gente está aqui uma temática de 2026, a gente sabe aí que vai ser um ano de muitos feriados prolongados, de eleição, de Copa do Mundo. Então, assim, vai ter menos dias úteis de trabalho. O que você diria aí para os empresários que querem continuar crescendo, mesmo nesse meio aí de feriados, de... Sempre digo assim, a crise, ela é necessária. A crise revela os fracos e a crise revela os que realmente estão para vencer, certo? Então, eu digo assim, vão ter anos que vão ser mais fáceis, vão ter anos que vão ser mais difíceis. A diferença é que o ano que vem vai ser um ano mais difícil. Eu vou ter que remar mais rápido. Tava conversando isso com um assistente minha. Eu falei assim, o ano que vem a gente vai ter que trocar as pás para nadar, né? Eu esqueci o nome agora, como é? O remo, né? O remo. O remo vai ter que ser mais potente. E o braço vai ter que estar mais firme. Porque a gente vai ter que remar mais. Por quê? Porque a gente tá indo de contra-maré. Então eu digo assim, 2026 vai ser um ano de contra-maré. Além disso tudo, né? Então vem aqui um cenário político que tá descendo ladeira abaixo. Então, ou seja, o ano que vem não é um ano pra qualquer um. Não é ano pra amador. Não é ano pra vitimista. Por isso que eu falei, não é ano pra procrastinar, não é ano pra se vitimizar, é ano pra trabalhar dobrado. E trabalhar dobrado com estratégia. Então você tem que ter estratégia pro ano que vem. Então eu já tô ajustando as estratégias do ano que vem. Agora, em novembro. Já, departamento contábil, departamento jurídico, estratégias de marketing. Por quê? Porque vai ser um ano com menos dias úteis. Ou seja, como é que eu vou crescer como eu cresci em 2026 se eu vou ter menos dias de trabalho? Então, ou seja, as estratégias precisam mudar. A forma como eu vou intensificar as minhas estratégias vai ser muito maior. Por quê? Porque eu vou continuar crescendo independente. Então, quem cresce vai crescer mais rápido, independente se vai ter mais ou menos dias úteis. Se o país está em crise, o país não está em crise. Como eu falei, eu abri minha clínica na pandemia e desde que eu abri minha clínica, sempre tivemos lucros. A diferença é que o ano que vem a gente vai ter que tracionar as ações. Vamos ter que ser mais estratégia, vai ter que ser coisas muito mais bem pensadas e elaboradas para que a gente continue crescendo. Por quê? Porque as pessoas vão continuar consumindo. Lógico que elas vão ficar mais seletivas, lógico que o poder de decisão dela vai ser mais seletivo, ela vai avaliar mais o profissional. Então cabe a você ser melhor do que você foi em 2025, cabe a você oferecer trabalho com mais qualidade do que ofereceu em 2025 e, claro, trabalhar muito mais o marketing, gestão e vendas para que as pessoas te encontrem e, quando encontrar, tenha a certeza e a convicção de que você é a melhor opção para resolver o problema dela, porque os problemas vão continuar existindo apesar de tudo isso que vai acontecer em 2026. Perfeito. Qual decisão, assim, contraintuitiva você daria para as pessoas crescerem em 2026? Visto que, né, como você falou aqui, a questão da pandemia, teve muita gente que quebrou na pandemia, mas também teve muita gente que foi na contramão e acabou crescendo muito na pandemia, né? Cresceu novos projetos, vendeu muito online. Então, assim, a gente trouxe até
Lorena, né? Ela falando das alternativas, que ela tem um podcast aqui com Lorena, que tem a loja aqui em Feira de Santana. E aí ela falou muito sobre as ações que ela criou para conseguir vender durante a pandemia. Então, assim, pessoas que cresceram durante um momento difícil, de crise no país, e outras que quebraram, fecharam muitas portas aí. Então, como a gente falou aqui, né, que o ano de 2026 vai vir muito feriado prolongado, vai ter eleição, vai ter Copa, e as pessoas acabam tornando tudo festa, né? Já prolonga tudo aí, fecha tudo. Então, vai ser um ano bem difícil mesmo. O que é que você daria aí para essas pessoas de conselho para esse ano de 2026? Você vai deixar de fazer seu cabelo? Não. Você vai deixar de comer? Não. Pronto. Você vai deixar de fazer sua unha? Jamais. Pronto. Então, se as pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas que elas fizeram em 2025, você precisa entender que as pessoas vão continuar comprando. A diferença é que com menos dinheiro, a pessoa tende a fazer menos. Então, talvez ela faça cabelo, mas não faça de 15 em 15. Mas, se você despertar um desejo tão grande e mostrar a importância do teu serviço na transformação diária da vida da pessoa, ela vai comprar na sua mão. Então, 2026 não é para qualquer um. É para aquele que vai fazer as pessoas tomarem a decisão de resolver o problema com você. Essa é a diferença. Só que isso vai te exigir mais estratégias. Vai ter que ser mais persuasivo, vai ter que refinar melhor a jornada da construção, né, e entrega do serviço. Então, 2026 não vai ser ano para amador. Então, aquela empresa meia boca, que faz mal feito, que não dá assistência ao cliente, que não mostra ao cliente o quanto ele valoriza quando o cliente opta em escolher por ele, essas empresas vão quebrar em 2026. Mas as empresas que entenderem que o cliente está acima de tudo, que gerar experiência e transformação na vida do cliente durante a jornada de entrega daquele serviço, esses vão continuar crescendo e eu me insiro nesse grupo, tá bom? Por quê? Porque a gente vai trabalhar ainda mais experiência, vai construir uma jornada ainda mais desenhada do que já é e, claro, a gente vai levar a nossa mensagem através da internet para muito mais pessoas, com uma intensidade muito maior, porque o nosso tráfego do próximo ano ele vai ser ainda maior. Em tempos de crise, é que a gente tem que nadar com mais velocidade, com mais tração e com mais coragem. Então talvez a palavra seja coragem. Porque os medrosos vão recuar, mas os corajosos eles vão continuar avançando. E eu sou desse jeito. Então se prepare que em 2026 o bicho vai pegar. Perfeito. Você falou aí sobre fazer o marketing, fazer o tráfego, né? Então vamos um pouquinho aqui nessa linha para quem empreende e para médicos também. Entender a importância da internet, né? Que as pessoas, às vezes, têm receio de estar na internet, de colocar a cara na internet. Essa semana eu estava até conversando com uma paciente que ela estava falando, né? Que ela tem uma vendinha e vende muito fiado e fica ali só no boca a boca. E aí eu conversei com ela, falei, poxa, por que você não começa a postar o que é que você vende, começa a fazer comidas para poder aumentar a sua fonte de renda e você conseguir fechar o tratamento, né? Que ela estava com dificuldade. E aí eu percebi o tanto de empreendedores que têm essa dificuldade de, mesmo tão acessível à internet, que com certeza ela falou que tinha Instagram, então quer dizer, consome produtos e conteúdos de outras pessoas, mas não enxerga isso para ser sua própria fonte de renda. Então, 2026, uma forma de você estar em crescimento constante é você estar na internet, mostrando seu serviço, mostrando seus produtos, porque sempre vai ter quem compre para quem está disposto a vender, né? Vamos lá. No momento de crises, empresas quebram, tá bom? E aquela empresa que quebra, ela deixa de empregar. E se deixa de empregar, a pessoa passa a não ter dinheiro. Se a pessoa passa a não ter dinheiro, ela consome menos. Concorda? Pronto. Mas existem pessoas que vão consumir. Porque existem pessoas que vão crescer. Então, o que vai acontecer é que você vai ter menos pessoas consumindo. Mas o que a internet faz? A internet, ela aumenta a tua visibilidade. Ou seja, em vez de só as pessoas da tua cidade ou do teu bairro saber que você existe, a internet faz as pessoas do Brasil saber que você existe. E em momentos em que vai ter menos gente consumindo, você precisa achar os consumidores. Olha que interessante. Em momentos que tem menos gente consumindo, você precisa achar os que estão consumindo. E com a internet, você consegue isso. Por quê? Porque ela amplifica a tua visibilidade. Em vez de você ser conhecido só no teu bairro, quando você pega e gera conteúdo digital, você faz as pessoas da cidade te conhecerem. As pessoas do teu estado te conhecerem. As pessoas do Brasil te conhecerem. E como eu tenho mais gente me vendo, a chance de eu encontrar as pessoas que continuam consumindo aumenta. Só que aí está a grande questão. Não é só sobre ir para a internet. Qual é a estratégia que você vai implementar na construção desse conteúdo para que quando os consumidores te encontrar, eles tomem a decisão e falem assim, é esse profissional que eu quero. É esse profissional que eu estou disposta a pagar o dinheiro para resolver aquele problema. Seja um problema de alimentação no supermercado, seja um problema, por exemplo, de cabelo, seja um problema de saúde, né, para um médico. Então, ou seja, 2026 é o ano de quem entender o jogo da internet é aquele que vai continuar crescendo.
Porque, mais uma vez, a pessoa vai continuar consumindo. Vai ter menos gente consumindo na tua cidade. Mas o Brasil continua consumindo. Se você está na internet, você aumenta o leque de possibilidade de encontrar as pessoas de todo o Brasil que consomem aquele produto. Perfeito. Você falou aí de médicos também, né? Tem muito médico que a gente assiste a gente aqui no podcast. E médico, muitas vezes, não entende. Às vezes, tá ali vivendo sobrecarregado de plantão, né? De sobreaviso. E acha que é assim mesmo, né? Tem muito médico que é assim. E aí acaba que vai chegando a idade, vai se cansando e, poxa, era para ter feito diferente lá atrás. E nós temos até um treinamento, né, exclusivo para médicos, para a gente direcionar essa carreira dele, ele poder colher frutos. Então, a internet, inclusive, é o portal para isso. Você se tornar autoridade, você se tornar referência e ser desejado dentro da sua profissão. Então, vindo um pouquinho nessa linha aqui, visto que tem muitos médicos que assistem a gente, né, Rafael? O que é que você diria para esse médico que está levando a vida, como você falou aqui no começo do nosso podcast, deixa a vida me levar? Exato. Existem os médicos vagantes. O que são os médicos vagantes? São aqueles médicos que ficam vagando nos plantões e aqueles médicos que ficam vagando pelo convênio, ficam vagando pelo aquele trabalhozinho que ele passou no concurso e tá ali. Só que se ele continua vagando nisso, ele não entende que o tempo passa e ele vai diminuindo o poder de compra. Porque o plantão ele tá defasado aí pelo menos uns 5 anos. Se todo ano a taxa de juros aumenta, se o tudo aumenta, e se o teu salário não aumenta, a cada ano o teu poder de compra está ficando menor. Então os médicos vagantes, o que é que eles fazem? Eles começam a vender todo o tempo de hora dele. Mas é aquilo que você falou. Para trabalhar mais, ele precisa de mais energia. Só que a conta é inversa. Quanto mais tempo passa, menos energia ele tem, porque você vai envelhecendo. Só que por não ter um reajuste salarial que os plantões e os convênios dão, proporcional ao aumento da taxa de juros, ele faz o quê? Ele vai diminuindo o poder de compra e para compensar essa deficiência ele faz o quê? Mais plantões, atende pacientes mais rápido para atender mais volume. Só que isso fica insustentável, porque chega uma hora que ele não tem mais energia para aumentar esse tempo de trabalho, porque às vezes ele já pegou todo o tempo de trabalho dele. E aí, existem os médicos que começam a questionar isso. Que ele fala assim, eu sou vagante, mas eu não quero ser mais vagante. Só que ele questiona, mas não sabe o que fazer. Eu vou fazer como? Como é que eu faço para sair disso aqui? Como é que eu faço para sair dessa caverna? E aí, construímos uma estratégia. Né? Eu também fui um vagante. E eu resolvi questionar isso aí. E eu descobri um caminho. E eu entendi que existe um caminho que quando você utiliza as ferramentas certas, você consegue deixar de ser um vagante e passa a ser um protagonista da tua carreira. E para ser protagonista da tua carreira, você tem que dominar algumas áreas. Dentre elas, 3, que eu julgo como necessárias. Primeiro, você precisa fazer as pessoas descobrirem que você trabalha com um problema e que você soluciona o problema. E o mais importante, que você é a melhor opção para resolver isso. Então a internet, ela é esse canal e esse portal que vai fazer você encontrar as pessoas que estão dispostas a isso. Só que o grande problema não adianta você estar na internet, não adianta você estar falando, você tem que saber como falar. Porque o portal ele só vai se estabelecer quando a pessoa se tornar encantada pela forma como você trabalha, pela forma como você se comunica. Só que aí você começa a descobrir que como é que eu vou comunicar se eu ainda não tenho uma estrutura de atendimento. Então aí você vai para o segundo pilar. O médico ele tem que saber vender. Ele tem que saber organizar a jornada de atendimento, ele tem que estruturar o atendimento. E assim, a gente construiu uma estratégia chamada Método VXR, que é o primeiro portal de acesso para o médico que quer deixar de ser vagante, que é onde a gente trabalha em cima desses 3 pilares. Marketing, para aumentar a visibilidade e fazer várias pessoas descobrirem. Vendas, para ensinar esse médico que ele precisa saber vender bem o serviço dele. E a venda ela é uma moeda de troca, né, que se estabelece entre alguém que tem um problema e você que tem a solução. E o terceiro pilar é a gestão. É como esse médico consegue organizar essa jornada do paciente para que com essa organização ele venda melhor. E através da internet ele consiga levar essa resolução, essa transformação da vida da saúde do paciente através de várias formas para que o paciente encontre ele. Perfeito. Então, se encerramos o nosso podcast por hoje, se você curtiu esse episódio, manda para aquele amigo, para aquele conhecido, para aquele empreendedor que quer estar no ano de 2026 com melhores decisões e melhores resultados. O episódio de hoje ele é patrocinado por Método VXR, que é um programa de ensino médico online, onde dentro desse programa a gente ensina aos médicos como vender melhor o seu serviço, ensinamos os médicos a como se inserir nos canais digitais, a entender como é que funciona o jogo da internet através da comunicação, a forma como você vai, de forma intencional, tornar alguém que desperta o interesse no teu paciente de resolver o problema com você. E o grande pilar, que é o maior tabu dos médicos, que é como vender melhor o serviço.
Então o Método VXR, ele trabalha exatamente em cima disso, marketing, gestão e vendas. E se você é médico e quer saber um pouco mais, o link está aqui embaixo. E também, hoje temos o oferecimento e o patrocínio da Clínica Tempo, que é uma clínica referência hoje no Brasil no tratamento de varizes. Então se você tem varizes, tem interesse em resolver o teu problema de verdade, aqui embaixo também está o link da Clínica Tempo. Então a gente se vê no próximo episódio e até a próxima.